The Chosen é atualmente a série sobre a vida de Jesus mais vista no mundo inteiro. Com centenas de milhares de fãs, a série é financiada principalmente através de crowdfundings, quebrando vários recordes e redefinindo o setor do entretenimento. Mas The Chosen consegue retratar bem a figura mais importante do cristianismo. É sobre isso que conversaremos hoje. Mas antes, sejam todos bem-vindos ao Fé e Sétima Arte. Meu nome é Everton, e por aqui analiso filmes e séries com um olhar cristão. O intuito é fazer você construir um senso crítico sobre aquilo que você assiste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui embaixo qual é o seu filme preferido para eu poder analisar aqui. Lembrando, haverão spoilers da série. Então, se você não assistiu, continue por sua conta e risco. Beleza? Vamos lá. The Chosen apresenta o Jesus humano, e eu acredito que seja o maior diferencial da série se comparada com outras produções bíblicas, como, por exemplo, O Rei dos Reis, de 1961, ou A Paixão de Cristo, que apresentam um Jesus mais sério e mais focado na sua missão. O Jesus da série, vivido por Jonathan Roumie, é apresentado como alguém extremamente humano, muito mais humano do que os relatos bíblicos sugerem. Ele é descontraído e piadista, sempre com alguma fala engraçada para tentar acolher pessoas do público com alguma carência. Ele tem uma aparência de tiozão alegre, parecendo quase um hippie. E esse é o problema. Não acho que Jesus fosse um carrancudo, mal-humorado que só queria mandar e corrigir as pessoas. Acredito que ele realmente era bem-humorado, até porque o humor é um sentimento que o próprio Deus colocou em nós. E que até mesmo o Deus Todo-Poderoso tem também. O meu ponto é o seguinte: esse Jesus demasiadamente bem-humorado faz com que a imagem de Jesus seja reduzida à de um homem comum. Mas Jesus não foi só um homem. Jesus em The Chosen é frequentemente mostrado como alguém fácil de se relacionar. Porém, muitas vezes, esse relacionamento é baseado em sentimentalismos modernos da nossa sociedade, enquanto Jesus bíblico tem como missão a redenção na cruz, através da sua morte e do arrependimento das pessoas para se converterem. Essa estética de um Jesus mais maleável comprova as palavras do apóstolo Paulo, que disse aos Coríntios: porque você suporta com alegria qualquer um que chega e anuncia o Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Ele já sabia que um dia muitos iriam preferindo o Jesus moldado e criado para satisfazer o ego e o coração pecaminoso deles, do que o verdadeiro Cristo, que pregava a verdade, independente das consequências ou das opiniões alheias. O ator da série apresenta um Jesus fraco, perdido, sem autoridade. Ocupa o papel com Jesus bíblico, com poder, domínio e presença. Por quê? Ainda não está convencido? Então tá bom. Eu separei outros momentos na série que a produção distorce a visão bíblica dos personagens. Como, por exemplo, na conversa com Nicodemos tem muitas linhas bíblicas, mas em algum ponto tem uma mudança muito sutil. Quando Jesus pergunta para Nicodemos: o que o seu coração diz a você? O reino de Deus está chegando mesmo? O que o seu coração lhe diz? É quase imperceptível em meio ao diálogo completo, mas o nosso inconsciente capta todas as informações. Então, quando Jesus pergunta isso a ele, é como se o nosso coração fosse um validador da verdade, como se fosse algo para que pudéssemos nos apoiar, sendo que a própria Bíblia nos fala justamente o extremo oposto. Veja, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? João Batista é apresentado como um arrogante, que em vários momentos confronta Jesus de maneira desrespeitosa. Em um momento, ele diz que vai até Herodes e manchar o palácio para expor o pecado dele. E ainda diz que os seguidores dele iriam adorar. Eu vou marchar direto na corte dele e dizer isso na cara dele. Os meus seguidores vão adorar. Não creio que esse comportamento tenha sido inspirado por Deus. Mas, na realidade, o próprio João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E em Mateus 11:11, Jesus afirma que, entre todos os que nasceram de mulher, João Batista é o maior. Então, se ele era tão humilde assim, por que o retratar de uma forma tão diferente? Em certo momento da série, Jesus se vê triste e é consolado por Maria, sua mãe. Com isso, ele diz a ela: o que eu faria sem você? Mostrando que busca apoio em sua mãe, ao invés de buscar apoio em Deus, seu pai, como as escrituras evidenciam com clareza. Há uma cena em que Jesus está preparando o Sermão da Montanha. Então ele começa a repetir partes da Bíblia,
como se estivesse ensaiando, tirando desse sermão, que é um dos mais importantes e bonitos de todos os evangelhos, o ar de divindade e autoridade que Jesus é descrito ter. E depois, enquanto ensaiava, a mãe desse Jesus o interrompe e ele fica frustrado. Quando ela fala que está orgulhosa dele, ele diz: espere até amanhã, depois que eu terminar, caso eu faça alguma besteira para uma multidão tão grande. Suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber. Nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Todas as cores. Jesus, Sim, por favor, vem aqui. Gostaríamos de lhe mostrar uma eu coisa. estou me preparando, Emma. Está bem, eu vou até você. Claro. Eu estou orgulhosa de você. Talvez seja melhor esperar para dizer isso depois que eu terminar. Caso eu cometa algum erro diante de uma multidão tão grande. Isso não é nervosismo, isso é arrogância. Torna o Sermão da Montanha um espetáculo, uma apresentação, e não um sermão para aqueles que estão fracos e oprimidos pelos próprios pecados. Em outros momentos, eles retiram descaradamente alguma parte de versículos que falam sobre o inferno e a ira de Deus sobre os ímpios. Vejamos alguns momentos. Quando o falso Jesus cita Lucas 5,32, ele diz apenas que está chamando pecadores. Mas, chamando pecadores para quê? Essa é a pergunta que fica no ar. Porque propositalmente ele não diz, igual o verdadeiro Jesus, que está chamando as pessoas para o arrependimento. Lucas 5,32 diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Em outro ponto, Jesus está ensinando a parábola das ovelhas e bodes que serão separados no último dia, que é encontrado em Mateus 25, 31 a 46. O pastor separa as ovelhas dos bodes. E vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, herdem o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome. Os criadores da série fazem parecer que Jesus de The Chosen citou a parábola inteira, mas eles omitem 2 versículos muito importantes. Primeiro, eles deixam de fora a seguinte metade do versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Eles também omitem o versículo final inteiro da parábola, que é o versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. O mesmo é feito em um momento em que a série omite metade de Mateus 10, 28, que fala sobre temer o julgamento de Deus. Ouçam atentamente, todos vocês. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O senhor está dizendo que podemos morrer? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. E por último, quando Jesus da série pede ajuda de Mateus para fazer o Sermão da Montanha, passa uma imagem de alguém com fragilidades iguais às nossas. Porém, no que tange ao lado espiritual de Jesus, isso não se aplica. O Jesus encarnado tinha plena consciência da sua missão, do que ele deveria falar e fazer. Ao mostrar um Jesus da série que pede ajuda, dá a entender que ele não sabia ao certo o que estava fazendo, o que inconscientemente coloca em xeque a veracidade da sua santidade. Em João 10, 17 e 18, Jesus afirma que tem o poder para tirar e para tomar de volta a própria vida. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Com isso, vemos o seguinte: Jesus sabia perfeitamente qual era a sua missão aqui na Terra. Na série, por outro lado, vemos um Jesus que muitas das vezes parece perdido e incerto a respeito dos próximos passos do seu ministério. Quase como se estivesse perdido. São muitos exemplos. Uma outra coisa que me incomoda é a visão que as pessoas têm a respeito da série. Muitas delas dizem que se sentem mais próximas de Deus, mas vejam, se elas precisam de uma série para poderem se aproximar de Deus, essas pessoas ainda não entenderam o que significa a verdadeira fé em Jesus. Outras pessoas podem argumentar que através da série, diversas pessoas tiveram suas vidas transformadas, através de uma reconexão com Deus. Porém, esse argumento não é válido. Por exemplo, muitas pessoas relataram milagres incríveis na seita do João de Deus. Isso significa que ele é o bom caminho, que deve ser seguido e apreciado? É claro que não. Com a série, isso também se aplica. Não é porque a série proporcionou esse tipo de mudança na vida de uma pessoa que ela deve ser exaltada. Os fins não justificam os meios.
Vejamos abaixo o relato do próprio ator sobre algumas pessoas do público da série. Jonathan Roman é o ator que interpreta o papel de Jesus na série The Chosen, e em um documentário falou sobre como é ter o seu rosto associado ao da pessoa mais importante do cristianismo. O ator contou que sabe que algumas pessoas afirmam pensar nele quando oram, o que ele disse ser um pouco perturbador. O próprio ator da série já afirmou saber que algumas pessoas ao orar associam a imagem dele à imagem de Jesus. Fora da série, na vida real. E se você, o seu filho, esposa, esposo, vocês vão orar, e ao confessar seus pecados a Jesus, ao desabafar, ao clamar por ajuda, você pensa no rosto do ator da série. Isso é absurdo. É você associar alguém santo a um homem comum. E eu sei que muitas das vezes essas pessoas não conseguem controlar, mas é aí que está o problema. Sem intenção, as pessoas fazem isso, o que evidencia que a série tem um poder enorme na mente das pessoas. Como isso pode ser saudável ou normal? Até o ator admite que isso é perturbador. Então, como alguém que assiste essa série pode considerar isso algo bom? Aliás, pode reparar. Todos falam que se emocionaram e choraram com esse Jesus apresentado pela série. Mas, em momento nenhum, essas pessoas falam que aprenderam alguma coisa, algum mandamento, algum ensinamento. A série apenas apela para o emocionalismo, para causar empatia e conexão com o público. Então, para esse sentimentalismo de descer Jesus ao nosso patamar de homens mortais e pecadores é uma blasfêmia. Os discípulos de Jesus fizeram questão de frisar diversos momentos que tiveram com Jesus, onde ele fez milagres, curas, deu ensinamentos. E por quê? Para que isso tivesse relevância e propósito na conversão e arrependimento. De tudo o que isso disse e fez, de que adiantaria eles escreverem que Jesus riu de uma piada? Ele não vai ser mais ou menos santo, amável ou imaculado do que ele foi. E de novo, eu acredito que Jesus ria de piadas e que era uma pessoa bem-humorada até certo ponto. O Deus encarnado está próximo de nós, mas ao mesmo tempo está distante. Há motivos para não sabermos nada sobre a adolescência de Jesus ou sobre a intimidade do círculo familiar dele. E eu não acredito que o Espírito Santo, que inspirou os discípulos na escrita dos evangelhos, tenha simplesmente esquecido desses momentos. Esses momentos não eram e ainda não são relevantes para o propósito de Jesus na Terra. Então por que colocar esse elemento com tanta ênfase na série? E antes que digam, isso é apenas uma licença poética. Eu sei que isso existe, mas uma licença poética tão longa que afeta não só a personalidade do personagem, mas a sua essência? Isso é errado. Além do mais, quantas pessoas não consideram aquilo licença poética, mas sim uma regra? Eu conheço pessoas que falam de pontos e momentos da série e julgam de pés juntos que estão na Bíblia. O que esse tipo de produção faz com a fé das pessoas? Afinal, todos sabemos que a maior parte das pessoas que assistem essa série não leem a Bíblia. Como podemos acreditar que elas não irão acreditar em absolutamente tudo que está ali? E a conclusão é, se você quer conhecer a Jesus de forma cada vez mais profunda, não tente o caminho mais fácil. Apenas leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Até porque o próprio Jesus era um especialista na palavra de Deus. Ele leu ela inteira, acredito que várias vezes. Nós, como imitadores de Cristo, devemos fazer como ele fez, e ler também, para aprendermos, para nos defendermos assim como ele se defendeu na tentação do deserto, para nos guiarmos, pois assim nós nunca tropeçaremos ou seremos enganados por falsos cristos. Por fim, para as pessoas que não seguem as leis divinas, que não são praticantes da palavra de Deus, que assistem essa série apenas para se sentirem abraçadas e não julgadas em seus próprios pecados, a série sempre será maravilhosa e vibrarão com cada novo momento dela. Mas quando menos perceberem, estarão orando para Jonathan Roman, achando que ele irá salvá-las. E antes que digam, mas é melhor assistir essa série do que assistir séries que enalteçam sexo casual, violência, drogas e traição, eu concordo. Porém, minha crítica não é apenas sobre falar coisas que estão na Bíblia ou não. Minha crítica está na própria série dizer ter o comprometimento de fazer um relato sobre a vida de Jesus, mas falhar propositalmente em muitos pontos. E esse é o problema. Se eu fosse Satanás, eu não me apresentaria com rabo, tridente e chifres para tentar enganar as pessoas. Não. Eu me apresentaria como alguém manso, humilde, tenro, agradável. Até porque, o que pode enganar mais do que uma representação falsa do verdadeiro Salvador? Mas e você? Você gosta da série ou é igual a mim e decidiu não assistir? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e irmãos. Se quiser,
Clica aqui do lado para assistir ao meu último vídeo ou para assistir a minha análise de Duna parte 2 e eu te vejo daqui a pouco. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.